Olá, eu sou a Carol Brasileiro e na aula do TT de hoje vou explicar para você o que o trabalho em amamentação pode proporcionar para você, fonoaudiólogo. Então, se você quer entender sobre isso, quer entender mais sobre esse universo de amamentação e quantas possibilidades existem nesse trabalho, fica aqui comigo que a gente vai discorrer pelo menos pelas principais, né? Porque a amamentação, eu costumo dizer que é um universo, né? E existem diversas possibilidades de atuação, assim como dentro da fonoaudiologia, né? O primeiro conceito que a gente tem que ter muito claro é que a amamentação e fono são universos diferentes, apesar de se encontrarem, né, ter essa intersecção em algum momento. Mas são universos diferentes, né? São saberes diferentes que se complementam. E é muito bom, né, falar sobre isso. Amo falar sobre isso, né? Tô aqui falando sobre isso toda quarta e sexta-feira. E hoje, em especial, eu quero falar com você sobre essa oportunidade que é o trabalho de amamentação dentro da fonoaudiologia para você que é fonoaudiólogo. Tá certo? Bom, gente, primeiro eu quero começar falando que muitos profissionais, né, não têm consciência que o trabalho com amamentação, né, ou que existe um trabalho em amamentação. Primeira coisa é essa, né? Acham que a amamentação é algo instintivo, né? A gente aprende na faculdade que a gente pode intervir lá na amamentação para ajudar esse bebê a sugar melhor, para ajudar esse bebê a engolir melhor. Legal, né? Na parte de disfagia infantil, mas a gente também pode trabalhar com manejo de amamentação e nem todo mundo tem essa consciência, né? Então, muitos profissionais não têm consciência que o trabalho de amamentação existe e que ele é uma grande oportunidade para a carreira do profissional, inclusive para a carreira dos fonoaudiólogos e também para satisfação pessoal, né? Porque quem trabalha com amamentação geralmente gosta do universo de bebês, gosta do universo materno-infantil, né? Tem vontade de trabalhar com isso e às vezes não sabe por onde começar, não sabe qual caminho seguir. Então, eu tô aqui hoje para dizer que esse universo existe, ele é super possível, né? É super também acessível para qualquer fonoaudiólogo e também para muitos profissionais da área de saúde ou não da área de saúde, né? A gente tem a consultoria em amamentação aí que tá para todo mundo. Mas é sobre esse trabalho com amamentação que eu quero discorrer hoje aqui, certo? Então, existe essa oportunidade, né, de trabalho com amamentação, uma oportunidade maravilhosa, né, que pode alavancar a carreira, assim, de muitos profissionais e também, né, ser uma oportunidade de trabalhar com aquilo que você gosta, que faz os seus olhos brilharem, né, que faz o seu coração cantar. Então, é muito importante falar sobre isso e como é que isso se estrutura na prática pra gente que é fonoaudiólogo, tá? Mas é importante dizer que a amamentação não é só um saber, né, da área da fonoaudiologia. A gente tem diversos saberes aí dentro da fono e a gente também tem diversas profissões atuando dentro da amamentação. Por isso que o trabalho multiprofissional ele é incrível, né, e ele se complementa. Então, dentro da amamentação, sim, o fonoaudiólogo tem o seu lugar de fala, tá? E dentro do manejo de amamentação, nós podemos fazer todo esse manejo, mas vão existir casos específicos, né, que podem impactar na amamentação, que a gente vai precisar contar com o apoio de outros profissionais, certo? Dito isso, vamos introduzir, então, hoje sobre o que é que o trabalho, né, de amamentação pode trazer de vantagem, de benefício, né, e o que pode proporcionar aí para o profissional fonoaudiólogo. Tá? Então, a primeira coisa, né, que eu quero discorrer com você aqui é sobre a possibilidade de você trabalhar com o que você gosta, a possibilidade de você trabalhar com o que você ama, de repente de atuar com bebês e crianças, de repente de atuar com algo que realmente preenche o coração da gente, porque trabalho com amamentação, quem trabalha sabe, né, que é um propósito, é algo que realmente transforma a história de muitas famílias, né? Um manejo que, por mais simples que possa parecer aos olhos da pessoa que está recebendo ou olhos de pessoas que estão de fora, pode fazer toda a diferença, né, para a vida do bebê, para a vida dessa mulher, né, para a vida dessa família, para a rotina dessa família, para a história dessa dupla, e isso vai ficar aí para a posteridade, né? Que uma pessoa, né, que está sofrendo ali com dificuldades de amamentação, ela recebe, né, de benefício quando ela tem um profissional especializado acompanhando ela. Só ela pode dizer, assim, o quanto que é benéfico, né? O quanto que é maravilhoso. E quantos depoimentos de mães eu tenho, né? Que falam sobre a importância das orientações. Às vezes, apenas você está ali ao lado para dar apoio, para dar suporte. E isso já faz toda a diferença para a mulher. Nesse período que, às vezes, é muito difícil para algumas mulheres, que é a amamentação, certo? E aí eu preciso dizer que é muito, muito, muito ruim, realmente, a gente fazer algo que a gente não gosta de fazer. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade disso, de estar atuando em alguma coisa que você não gosta, simplesmente porque é a oportunidade que você tem no momento,
ou de estar trabalhando com algo que você não tem afinidade, ou ainda estar trabalhando em um local que você não gosta muito dali, enfim. É algo realmente que traz muito desgaste emocional, traz muito desgaste do âmbito psíquico e também de energia, né? Você coloca energia em algo que você, né, não necessariamente está se sentindo bem fazendo aquilo. E aí vem a possibilidade do trabalho em amamentação, né? Que é a possibilidade de você trabalhar em algo que realmente você se interessa, algo que realmente vai trazer resultados, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista assim, poxa vida, eu tô fazendo algo realmente que me preenche. Então, o primeiro ponto, né, se eu posso assim dizer, de benefício que pode trazer para o profissional fonoaudiólogo é essa questão de você poder trabalhar com algo que você ama realmente, né, e que vai fazer diferença na vida de muitas famílias. A fonoaudiologia em si já é uma profissão, né, gente, que faz a diferença na vida de muitas famílias. Quando a gente fala de manejo, né, de um processo que é alimentar, de um processo que trabalha diretamente com a saúde das mamas de uma mulher, né, a gente previne a ocorrência de mastite, a gente possibilita que o bebê possa ir ao TT sem a mãe sentir dor, que possa ser algo favorável para ela, que possa ser algo favorável para esse bebê. Isso aí não tem preço, né? Não tem pagamento, por mais que a consultoria seja algo que você pode realmente só viver de consultoria, mas não tem pagamento, que não tem valor, né, de dinheiro que possa pagar isso. E isso é o mais gratificante de se trabalhar com a amamentação. Isso é o mais emocionante, de ver as mães assim, realmente, que estavam já para desistir de amamentar, que amavam, que sonhavam em amamentar, que passaram uma gestação inteira se preparando para o momento que ia colocar o seu bebê no peito e de repente, quando chega ali, não consegue levar o bebê ao peito. Faz uma fissura mamária, né? Faz uma mastite, às vezes é obrigada a tirar o seu bebê do peito, dar uma fórmula, porque simplesmente não teve o manejo adequado de amamentação, ela não queria dar uma mamadeira, teve que comprar uma mamadeira, enfim. Tantas coisas que acontecem aí com essa mulher. E se a gente não tem uma preparação específica, né, para trabalhar com isso, a gente não, ou o profissional que esteja trabalhando com essa família corre esse risco. E quando a gente, né, profissional especializado, chega para trabalhar com essa família, as coisas mudam, o cenário mudam. E isso é tão gratificante, você fazer alguma coisa que você tá vendo ali, que na prática é muito simples, né? Às vezes é muito rápido, às vezes o manejo de alguns minutos vai fazer toda a diferença para essa dupla, né? E por isso que eu falo da importância da gente se atualizar em amamentação, né, dos profissionais terem capacitação realmente para poder orientar bem as mães. Às vezes uma orientação que a gente dá faz a diferença para a vida das duplas. Então é muito, muito, muito gratificante trabalhar com isso, né? Eu sou suspeita para falar porque eu trabalho com isso, amo trabalhar com isso, mas eu tenho certeza que qualquer profissional que se propôs, se dispôs, se empenhar a trabalhar com isso vai ter resultados assim extraordinários, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista também de preenchimento, né, do coração, das emoções, dos sentimentos, porque é algo realmente gratificante, tá? Então é o primeiro ponto, um ponto importante, que no meu ponto de vista é algo realmente que é um ponto chave, né, que saúde mental, eu acho que é um assunto que está em voga hoje e a gente precisa falar sobre isso. E não dá, né, pra gente gastar a nossa energia, o nosso tempo que a gente não sabe quanto é nesse mundo, né, fazendo algo realmente que não vai preencher o nosso coração. Então é realmente importante que a gente pare para pensar sobre isso, que ainda que não seja em amamentação, mas que a gente faça realmente aquilo que o nosso coração está disposto para fazer, aquilo que realmente preenche os nossos dias, porque não sabemos, né, o dia de amanhã, nós não temos controle sobre os nossos dias nesse mundo. É muito importante que a gente invista o nosso tempo, a nossa energia, os nossos pensamentos em fazer algo que realmente venha trazer resultados positivos, né? Tanto do ponto de vista que a gente consiga, né, manter a nossa vida e tudo mais, quanto do ponto de vista de saúde e bem-estar, né? Para nós que estamos ali fazendo, trabalhando. Tá? Segunda coisa muito importante que o trabalho com a amamentação pode trazer para o profissional fonoaudiólogo é segurança no trabalho com bebês e crianças. Por que eu falo isso? Né? Se a pessoa nunca trabalhou com bebê e criança, de repente vai trabalhar com a amamentação, vai ganhar segurança, eu posso te dizer que sim. Porque você vai aprender como tocar num bebê, como falar com uma mulher, como posicionar essa criança, você vai aprender, né, sobre desenvolvimento, porque não tem como você estudar amamentação e não entender sobre desenvolvimento infantil. Você vai aprender como fazer uma avaliação oral dessa criança, você vai aprender pelo menos fazer o manejo de lactação, que é importante para você saber trabalhar com amamentação. Então, assim,
Se você pretende trabalhar com bebê e criança e não pensa em estudar amamentação, reveja, né, os seus conceitos, reveja aí os seus pensamentos, porque é muito importante que você conheça esse manejo. E esse manejo não está escrito em todos os livros, né? E às vezes não tá tudo ali, às vezes até tem, né? A gente tem alguns livros da área da fonoaudiologia que até falam um pouco sobre isso, mas é muito raro, é muito escasso e às vezes incompleto. Então a gente precisa realmente buscar fontes seguras para que a gente tenha subsídio para ajudar a nossa prática. E aí, se você se dispõe a trabalhar com amamentação, estudar amamentação, isso vai te dar assim, uma confiança e uma segurança na hora que você for atender uma mãe, um bebê, uma criança, e também saber como manejar, né? Acho que uma das coisas mais angustiantes para os profissionais é isso. Chegar, né, em loco, no set terapêutico e não saber o que fazer. Simplesmente chegar ali, a mãe tá com uma queixa, você não entende nada de lactação. E aí você achar que o problema é com o bebê, você já investigou, já fez toda a avaliação com o bebê e não viu, né? O bebê chegou ali, tá disfágico. Até coloquei um caso de quinta, né, ontem, falando sobre isso. Achou que era disfagia, né, no bebê, porque o bebê começou a engasgar ali no 5º dia de vida. E você simplesmente não conhece o que é uma pojadura, não conhece o que existe hiperlactação, você não conhece o que é reflexo exacerbado de ejeção de leite. Então, você simplesmente não conhecia sobre a amamentação e isso atrapalhou o seu manejo fonoaudiológico. E às vezes uma criança recebeu aí de graça um diagnóstico de disfagia. E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente prestar o melhor trabalho, né? Uma atenção integral para essa criança, para essa família. Então, isso te dá uma segurança, né? Você entender sobre isso, você vai começar a entender os processos dentro da clínica fonoaudiológica. E muitas vezes, coisas que chegavam para você que você não sabia para onde ir, você vai ter o raciocínio certo, a rota clara, né? Por onde começar, o que investigar, né? Ou até as justificativas pelos achados clínicos que você teve ali no momento da sua avaliação. Então, se você conhece previamente de amamentação, isso vai te dar uma segurança e um aporte muito maior para você conseguir desenvolver o seu plano terapêutico para atuar com essa criança, né, com essa dupla. E aí, isso é fundamental, né? Ter segurança para trabalhar, né, com essa população é fundamental para que a gente desempenhe um bom trabalho, para que a gente passe segurança para a família que a gente está atendendo, né? Então, começar pelo trabalho com a amamentação é a melhor maneira de você também aprender a manejar outras questões, né? Por exemplo, você vai aprender a lidar com a família, lidar com a mulher, principalmente nesse período do puerpério, e respeitar o aleitamento, né? Muitos profissionais, muitas famílias chegam pra mim falando assim, olha, eu passei, infelizmente, né, gente? Fala assim, eu passei por fulana de tal, ou não falo o nome, mas fala assim, eu passei por um profissional fonoaudiólogo que falou que era pra eu desmamar. Falou pra mim que eu tinha que tirar o peito da minha filha porque esse era o melhor caminho pra ela ganhar funções orais. E, gente, não é por aí. Se a gente entende a importância do aleitamento materno para a dupla, a gente jamais vai dar uma orientação dessa. Baseada em quê, né? Qual é a evidência científica que você tem para dizer que uma mãe, ela desmamando, ela vai melhorar a função oral do seu bebê? Não é por aí, não. Né? A gente precisa entender mesmo de amamentação, né? Tá bem segura, bem firmada nos nossos conhecimentos para orientar bem essa família. Então, não existe esse caminho, tá? Já vou dizendo aqui, não existe esse caminho de falar que precisa desmamar a criança com 7 meses. Para que essa criança ainda está em seio materno? Então, a pessoa não entende nada de introdução alimentar, não entende nada de manejo de alimentação infantil, né? Até. E, às vezes, chegam crianças assim, 1 ano e 1 mês, né? 1 ano e 2 meses. Esse bebê ainda mama? Por que não, né? O Ministério da Saúde recomenda até 2 anos ou mais, porque eu, fonoaudiólogo, vou chegar e dizer que não. Então, a gente precisa entender conceitos que são básicos, mas que são fundamentais para a nossa atuação, certo? A gente precisa também saber a importância de proteger o aleitamento. Então, você aprende isso aprendendo o manejo de amamentação, né? Trabalhando com a amamentação, você vai entendendo coisas e você vai fazendo links na sua clínica. E aí, de repente, você vai falar assim, olha, então isso se justifica baseado nesse pressuposto do aleitamento materno. E é incrível, né? Descobrir essas coisas são incríveis mesmo. E uma outra questão importante que pode proporcionar para o fonoaudiólogo é que, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje, né? Principalmente, assim, no cenário que a gente vive e entendendo a importância de estar com o outro, de você ter tempo para si mesmo, é liberdade de tempo e de gerenciamento do seu próprio tempo. Então, fonoaudiólogos que decidem se tornar consultores de amamentação, que decidem pelo menos trabalhar com essa área de bebês e crianças, pode empreender nessa área, né? E isso vai te dar certa liberdade de tempo, liberdade financeira, né? Não que você não tenha isso na sua autonomia pessoal, mas claro que se você tem um vínculo, né, com determinada instituição ou não, você acaba tendo que ficar ali
restrito aos horários da instituição e tudo mais. E quando você trabalha com amamentação, você tem essa possibilidade de flexibilizar o seu tempo, né? De ter mais tempo. Se você é mãe, por exemplo, você pode ter mais tempo com seus filhos. Quantas fonos hoje eu tenho conhecido, né? Que deixaram os seus atendimentos, os seus trabalhos. Eu estava até entrevistando a Pamela esses dias aqui, e ela falando isso, a Pamela Souza, se vocês não conhecem, a live ficou salva. Ela falando que ela deixou o trabalho dela, ela era coordenadora de um serviço de fonoaudiologia numa maternidade, né, no hospital maternidade, e ela deixou porque ela queria se dedicar aos seus filhos, e ela é apenas consultora de amamentação, né, fonoaudióloga e consultora de amamentação dentro dos horários dela. E isso é tão legal, porque a gente é profissional liberal e a gente tem essa autonomia, né, para poder empreender, e a consultoria de amamentação é mais um lugar que a gente pode realmente se colocar para falar, para manejar, e isso traz tanta bagagem boa para o nosso atendimento de amamentação, né? Hoje, quem sou eu? Muito melhor, né? Claro que a gente vai melhorando a cada dia, isso faz parte também da nossa dedicação, mas eu falo assim, quando eu conheci a amamentação, portas se abriram, né? Um universo novo se abriu na minha frente, né? Se eu não enxergava possibilidades com conhecimento de amamentação, isso clareou muito para mim. Então, o trabalho de amamentação, ele é isso, ele traz liberdade de tempo, liberdade de você gerenciar o seu próprio tempo, né? Por mais que você tenha muitas famílias que você acolha, mas você pode gerenciar o seu tempo, né? Você tem autonomia sobre isso, e isso é magnífico. Isso é, muitas vezes, o que muitas pessoas buscam, mas não sabem onde encontrar. Então, é um primeiro caminho, né? É um caminho super possível, inclusive, certo? Uma outra questão muito interessante é que com a amamentação, a gente pode empreender em uma outra área que não seja fono. Às vezes, tem muitos profissionais, né, que fazem fonoaudiologia, vão trabalhar numa área e amam fonoaudiologia na faculdade. Aí, de repente, entra numa área que não gosta, porque foi a oportunidade que surgiu. E aí, começam a fazer um trabalho que não gosta e culpa a profissão, né? Fala assim, olha, vou desistir da fono. Eu quero desistir da fono porque não tá rolando pra mim, eu não gosto de trabalhar com isso e tal. E aí gosta de trabalhar com bebê, e aí gosta de trabalhar com criança, e aí tem a possibilidade de empreender num outro ramo, né, que é no ramo da consultoria de amamentação, e não faz. Simplesmente não faz porque não conhece, né? Então, essa também é a minha missão aqui, trazer para vocês as possibilidades que existem, né, esse universo que existe, e a gente precisa falar sobre isso, tanto do ponto de vista de proteção do aleitamento materno, quanto do ponto de vista de crescimento, fortalecimento da nossa categoria de fonoaudiólogos. A gente precisa se apoiar, né? A gente precisa se unir mesmo, para que a gente possa crescer enquanto categoria e possa ajudar uns aos outros. Então, a gente precisa conhecer mais desse manejo de amamentação, inclusive para deixar de se queixar quando não chegam as demandas para nós, né? Porque a gente também tem a responsabilidade por ocupar os espaços. Então, não adianta a gente ficar falando, olha, fulano ali pega o meu lugar na hora do atendimento, fulano ali, ele tá fazendo algo que não é da profissão dele. Mas você sabe se fulano lá, né, conhece o seu trabalho dentro dessa área? Você sabe se fulano teve uma formação também voltada para mostrar que existe o trabalho multiprofissional? A gente precisa tomar conta daquilo que é nosso, né? Eu não posso simplesmente culpar alguém porque eu esqueci meus pertences pessoais, muito pessoais, minha carteira, por exemplo, né, no meio de uma multidão, e aí alguém de má índole levou, realmente, né, não vou passar pano aqui para esse tipo de atitude, mas assim, eu tinha responsabilidade sobre as minhas coisas, né, eu também tenho uma parcela, né, eu esqueci num lugar. Então, não tenho 100% de chance de voltar a esse lugar e estar lá. É mais ou menos isso, a gente tem que ter responsabilidade sobre a nossa atuação, né, e se posicionar, isso vai melhorar muito, né, claro que eu nunca vou ficar, e a gente tem que ter responsabilidade sobre isso, saber até onde é o nosso limite de atuação e onde é a atuação do outro profissional, isso é para todas as profissões, mas eu tenho também que saber me colocar no meu lugar, e às vezes a gente, fonoaudiólogo, não sabe, às vezes a gente não sabe do que a gente foi, para que a gente foi preparado, às vezes a gente, infelizmente, tem esse pensamento, né, de que a gente é profissional de fala e linguagem. Não é por aí, não, né? Existem tantas áreas aí, ou então que não se sente preparado para isso, né? Mas aí a gente sai da faculdade generalista, a gente tem que se especializar. E muitas vezes isso não é muito enfatizado. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa se especializar e
existe uma infinidade de possibilidades. Às vezes dentro da faculdade a gente vê isso, mas na hora que a gente vai para a prática, pro vamos ver, né, o negócio fica mais difícil. Então a gente precisa realmente entender o nosso lugar de fala para que a gente possa realmente tomar esse lugar para nós, né? Então, atuar com disfunções orais, gente, é papel do fono, mas a gente tem várias outras profissões hoje trabalhando com amamentação e que às vezes não sabe da existência da disfunção oral, não sabe nem o que é uma disfunção oral. Aí apresenta alguma dificuldade lá no pós-frenectomia, né? Vai para um outro profissional porque simplesmente o profissional que encaminhou não tinha conhecimento do seu trabalho fonoaudiológico e ponto. É isso aí que acontece. Se você não se posiciona, muito provavelmente, né, ninguém vai saber que você existe, por exemplo, na sua cidade, trabalhando. Se você não faz a propaganda do seu serviço, né? Quem é que vai conhecer a fono que atende assim, assim, em tal lugar? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? É muito importante a gente se colocar nesse lugar, tá? Dito isso, né, o trabalho com a amamentação é uma grande oportunidade de a gente se colocar enquanto empreendedor, de aprender assim também a lidar com essas questões burocráticas de empreendedorismo, né? E quem sabe até empreender em outras áreas da fonoaudiologia, né? Então a consultoria de amamentação pode abrir portas para outras questões, né, pra gente, fonoaudiólogo. A gente também tem a oportunidade de trabalhar com a amamentação e promover o desenvolvimento oral dos bebês, porque o aleitamento materno, a gente aprende isso já na faculdade, né? Que o aleitamento materno, a amamentação é o melhor treino oral que um bebê pode ter. E realmente, gente, não existe treino de função melhor do que o aleitamento materno, até porque as estruturas do bebê foram preparadas para isso e da mulher também. Então, né, já foi formado lá na barriga da mãe para isso. É super importante que a gente saiba promover, que a gente saiba orientar essas mulheres quanto a isso, né? Sobre essa importância, né? Se um bebê não suga pequenininho, ele não desenvolve bem a sua mandíbula, né? O bebê já tem um retrognatismo natural, fisiológico, né? A mandíbula lá atrás. Ele precisa sugar, mas ele precisa sugar da maneira certa. E qual é a maneira certa de sugar? No seio materno, claro que com ciclos adequados, com posicionamento de língua adequado. E quem é que vai avaliar isso? Você, fonoaudiólogo. Então, a gente precisa promover o aleitamento materno, a gente precisa promover o desenvolvimento oral dessas crianças, né? Isso é bastante perigoso, porque muitas vezes a gente, fonoaudiólogo, vai falar pra mãe assim, olha, mãe, não é pra você orientar lá a família, fala pra mãe, não é pra você amamentar mais o seu bebê. E a gente vai falar isso pra mãe, ou fala isso pra alguém da família. E aí essa mulher já internaliza isso, né? Pelo comentário de um ou pelo comentário de você, profissional. E simplesmente tira antes do tempo. E aí o bebê passa a usar bicos artificiais, que é o que acontece na maioria dos casos. E o que é que acontece? Língua em assoalho, hipotonia de língua, né? Hipotonia de órgãos fonoarticulatórios, o bebê começa a babar mais, o bebê começa a ficar com bochecha flácida, aí vai acontecer, na hora que o bebê for começar a falar, né? A interposição lingual, aí a gente vem com os problemas de fala lá pra nossa clínica, né? O bebê que troca o S pelo F, né? E o bebê que vai ter o CC, que a gente chama, né? O bebê que vai, enfim, fazer trocas fonéticas, trocas fonêmicas, e aí a gente precisa ter responsabilidade dessa promoção, né, do desenvolvimento crâniofacial, desenvolvimento motoral desde o bebezinho. Porque se a gente promove as bases corretas para esse bebê, quando ele chegar nessa fase, né, de desenvolvimento de fala, aquisição, né, de linguagem e tudo mais, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor para ele ter todo esse arcabouço, né, com bases adequadas para esse desenvolvimento de fala. Então, é importante, né? O conhecimento de aleitamento materno traz isso. Tem repercussões e reverbera lá para a infância maior, né, dessa criança, né? Por toda a primeira infância e também para quando essa criança for uma criança maior. Então, é super importante, né? Bebês que usam bicos artificiais por muito tempo podem virar respiradores... Desculpa. Respiradores orais. Isso. Então, a gente precisa ter muita consciência sobre qual é
o nosso papel atuando com bebês e crianças, né? Tudo que a gente fizer pode repercutir na história, tanto desse bebê quanto na história dessa família, tá? E aí a gente pode promover também desenvolvimento de linguagem. Por que desenvolvimento de linguagem, né? Não tem nada a ver uma questão motora com a questão de linguagem. Mas eu não tô falando só do motor. Estou falando do vínculo que se cria durante a amamentação. Ah, Carol, mas não pode criar vínculo com o uso da mamadeira? É lógico que pode e deve. Mas você acha que todo mundo tem essa consciência, de que todos os pais eles têm essa consciência de um bebê que é amamentado na mamadeira tem que promover vínculo? Muitas vezes os pais acabam virando meros alimentadores, né? Tem o utensílio ali, vai, dá comida, dá comida, dá comida. Não tem muito contato ocular, né? Várias pessoas podem alimentar, então às vezes a mãe deixa esse papel de estar alimentando, né? De estar criando esse vínculo. Quando esse bebê é muito pequenininho, que ele mama, ele tá ali em contato pele a pele com essa mulher. Isso é muito bom para ele em diversos aspectos, né? Controle da temperatura, controle de todas as questões, né? Cardíaco e tudo mais, respiratório. Então, esse bebê se sente mais seguro, é cheiro que é conhecido e tudo mais. E aí, se esse bebê não é muito alimentado por essa mulher, tem vários colos, né? Existe uma ligação muito forte que é da mãe com o bebê, que outras pessoas não vai ter, mesmo o pai desse bebê, né? Mesmo a avó desse bebê não vai ter, que é uma coisa que é mais fisiológica mesmo. Então, é super importante trazer a consciência da importância da criação do vínculo com o bebê, do olhar, do contato ocular, do falar, do conversar, né? Do fazer caretas, expressões faciais. Bebês novinhos enxergam muito perto e não enxergam muito bem. Então, a gente precisa ter uma voz mais doce, né? Barulhos muito fortes podem assustar. Tudo isso a gente pode promover acompanhando a família durante esse tempo. E você acha que você vai receber uma mãe com um bebezinho pequenininho assim, se você não trabalhar com esse perfil? Muito difícil, né? A não ser que você esteja dentro do hospital, né, fazendo teste da linguinha, teste da orelhinha, mas aí muito provavelmente você vai estar fazendo manejo de amamentação junto também. A não ser que você faça só o teste da orelhinha, né? Em outro lugar. Isso acontece. Mas é super importante que se você tem um contato com essa família e você é fonoaudiólogo, a gente tem esse papel, né? De promover desenvolvimento motoral, desenvolvimento de linguagem, né? E conversar com essa família, esclarecer. A minimamente orientar, saber como orientar, né? Às vezes uma orientação inadequada. Esse bebê não tem uma chupeta, até isso, né? Você tá ali fazendo teste da orelhinha. E aí o bebê chega, tá chorando. Mãe, dá a chupeta pra esse bebê, né? Tudo bem, se você viu ali que o bebê chupa a chupeta, não tem problema nenhum nisso. Eu falo assim, nesse incentivo, sabe? A gente tá incentivando, né? Dá uma mamadeira pra esse bebê. Às vezes você nem sabe, o bebê mama e fala assim, dá uma mamadeira pra ele que ele fica calminho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente diz, porque tudo isso é cultura do desmame que está enraizada na gente, que a gente precisa desconstruir, e às vezes a gente não tem essa consciência. Isso é muito importante, é muito sério, certo? Uma outra questão grande é que se a gente trabalha com a amamentação, a gente amplia o nosso olhar, certo? E trabalhar com a amamentação faz a gente enxergar coisas que muito antes da gente conhecer sobre a amamentação a gente não faria. Como eu falei, sobre desenvolvimento de linguagem, sobre até desenvolvimento auditivo da criança, né? Quantas vezes você já orientou, pode ter orientado, pode ter pensado que crianças não podem amamentar deitado em seio materno, né? Se essa criança tiver um problema com refluxo, uma coisa é uma coisa, tá? Outra coisa é ela não poder amamentar deitada porque tá deitado. Então, a gente precisa entender desenvolvimento motoral, sistema sensório-motoral, como é que funciona para poder falar assim, olha, se bebê mama em seio materno, tá direitinho a amamentação, ótimo. Não tem por que eu ter medo desse bebê aí fazer um processo de otite, né? Leite materno previne contra infecção, né? Vamos pensar sobre isso. O bebê, quando ele mama em seio materno, né, ele direciona o fluxo de leite para a orofaringe, não tem essa coisa de tuba auditiva, de acúmulo em tuba auditiva, não tem nada disso. Então, é muito importante a gente saber sobre isso para direcionar as nossas orientações, e isso vai ampliando o nosso olhar enquanto profissional. Quando a gente entende sobre aleitamento materno, a gente entende quando chega um bebê pra gente, né, com a língua mais hipotônica, e aí a gente faz uma anamnese mais direcionada, e entender sobre isso. Claro que não vai impactar diretamente, né, hoje, mas pode impactar na orientação que você der aos pais, né? Talvez esses pais queiram um segundo filho, né? E talvez vão replicar o que já fizeram com o primeiro. Então, orientar sobre bicos artificiais é para todo mundo, né? Para todas as crianças, para todos os pais. A gente precisa saber como falar,
o que falar, né? De que ponto a gente vai falar. Claro que acolher a demanda das famílias é fundamental. E trabalhando com a amamentação, você aprende que o acolhimento e a empatia são pontos fundamentais, são pontos chaves para a gente conseguir sucesso terapêutico, né? Se a gente cria um vínculo com uma família, isso vai reverberar, para muito na sua terapia. Isso vai com certeza contribuir positivamente para o seu sucesso terapêutico. Imagina que um casal, numa família, enfim, a mãe e o bebê chega ali para você e não gosta do seu atendimento, simplesmente por uma coisa que você falou. Que às vezes, né, a mulher ali tá no processo tão hormonal e tantas coisas, e tá muito fragilizada, talvez, por alguma coisa que você não tem conhecimento, e aí você faz um comentário, assim, infeliz sobre alguma coisa, ou comenta alguma coisa que de alguma forma machuca ela, isso vai reverberar pra frente. E a gente precisa ser responsável pelo que o outro vai entender quando a gente trabalha com bebê, quando a gente trabalha com criança. Sim, porque imagina se eu não consigo me comunicar com essa família, como é que eu vou ter sucesso terapêutico? Imagina se eu não consigo comunicar que a pessoa precisa fazer exercício em casa. Como é que a gente consegue, né? A gente não tá o dia todo. Se você trabalha em consultório, você não tá o dia todo com essa família pra estar ali fazendo exercício. Então, você precisa demandar. E aí, como é que vai fazer se essa família não confia, não criou o vínculo, nem vai voltar mais pra você, né? Primeira coisa aí. Então, a gente começa a entender o quão importante é essa empatia, né? Essa realmente entender e fazer o outro entender aquilo que a gente tá falando. Porque é muito fácil eu, enquanto profissional, que entendo de fisiologia, que entendo de anatomia, tá aqui dizendo, olha, porque o sistema sensório-motoral, porque a musculatura do bebê, mas a família não, né? Eu preciso falar de um outro lugar, falar com outras palavras. Realmente, vão ter famílias mais instruídas que eu não vou precisar de tantos termos, mudar tantos meus termos, assim. Vai ter outras que eu vou precisar esmiuçar aquilo que eu tô falando. E não tem problema nenhum nisso. Super importante que a gente saiba fazer uma comunicação assertiva, né? E se você estuda amamentação, você estuda princípios e técnicas de comunicação, né? Aconselhamento e amamentação é isso. Você saber direcionar o que você fala, você se fazer entendível, né? E você acolher a demanda da mulher também. Então, é super importante o trabalho com amamentação. E isso, te possibilita coisas para sua vida inteira. Até para os seus relacionamentos, porque quando você estuda essa parte de aconselhamento, você entende, nossa, o que eu falo é tão importante assim e reverbera tanto no outro, né? Mas eu estudo comunicação não violenta e tudo mais, mas aconselhamento e amamentação, eu tenho certeza que você só vai estudar se você estudar amamentação. É algo muito específico, muito direcionado, voltado principalmente para as mulheres nesse processo, né? Puerperal aí para a família, tá? Então, amplia os seus olhares também, o seu olhar também para as questões de motricidade, né? Os aspectos motores de fala, os aspectos da criança, né? Sucção, deglutição, respiração, como é que funciona isso. Você começa a entender o funcionamento daquele bebê do ponto de vista motor, do ponto de vista de funcionamento oral também. Então, é fundamental saber isso, né? Você também vai ampliar o seu olhar sobre as questões alimentares, porque você vai entender a importância do aleitamento materno para a introdução alimentar. Se esse bebê teve uma boa base ali para desenvolvimento de órgãos fonoarticulatórios, muito provavelmente esse bebê vai apresentar sinais de prontidão no tempo certo e esse bebê vai ter uma resposta um pouco mais positiva, né? Ou uma resposta super positiva porque esse bebê estava em aleitamento. Eu não tô dizendo que é regra, eu não tô dizendo que bebês que mamam não vão ter problemas aí com o aleitamento materno. Ou bebês que mamam não vão ter problemas aí com a introdução alimentar. Mas o que eu quero dizer é que, muito provavelmente, se esse bebê teve um desenvolvimento bom ali, um aleitamento materno, né, exclusivo, e que ele não utilizou bicos artificiais, muito provavelmente ele vai ter base motora muito melhor para a introdução de outras consistências, para a introdução de outros alimentos. Isso aí é até pensamento de fisiologia e de deglutição, né? Quando a gente estuda lá a parte de disfagia, talvez você esteja falando da disfagia e está me assistindo. É super importante a gente saber isso, tá? E aí a gente também promove o desenvolvimento alimentar, né? Porque assim, se a gente fornece, né? Se as famílias fornecem coisas que não são para a idade da criança antes, e aí, mesmo se não introduzir um bico artificial, fornece frutinha aos 4 meses, né? Já recebi famílias que ofertaram caldo de feijão 3 meses, né, gente? 2 meses. Eu já dei uma sopinha.
Isso é erro alimentar, né? Configura erro alimentar e pode causar, assim, sérios danos ao organismo da criança. Por mais que ele não apresente uma diarreia, mas ele pode desenvolver alergias alimentares que só vão se manifestar lá na frente, né? Que a criança só vai manifestar quando ela realmente começar a introdução alimentar. Então, é fundamental a gente conscientizar, entender sobre isso, né? Estudando a amamentação, a gente consegue entender esse universo, porque a amamentação, ela não se esgota ali no estabelecimento, né? Ela vem desde lá do preparo da mulher na gestação até o desmame, né? O desmame gradual ou o desmame natural. Então, todo esse processo. Se uma criança amamenta ali ainda com 4 anos, a mulher está no processo de amamentação com 4, 5 anos, né? 6, enfim, enquanto for agradável para essa família, né? Prazeroso para essa mulher e prazeroso para esse bebê. Então, é super importante a gente entender uma diferença do que é um desmame gradual, um desmame natural, um desmame precoce, né? Bebês que desmamaram antes dos 6 meses, desmame precoce, gente, tá? Ah, mas por que não sei quem? Desmame precoce, é isso que a gente tem, tá? E isso faz a gente, quando a gente entende sobre a amamentação, entende esse manejo, e a gente amplia o nosso olhar e a gente consegue atuar de maneira mais assertiva, isso traz reconhecimento profissional pra gente, né? Se a gente trabalha numa equipe, as pessoas começam a reconhecer você como, olha, alguém ali que sabe falar sobre a amamentação, que sabe manejar a amamentação e vai começar a recorrer a você, né? Vai esperar você. Eu tenho testemunho de alunas falando isso, né? Que começaram a atender e aí a equipe começou a solicitar ela, o plantão dela, né? Quando foi ela, e aí queriam realmente que ela, porque ela se tornou referência no lugar onde ela trabalha, né? Se colocou como referência, e não é porque ela quis simplesmente, né, almejou ser referência, não é isso. É reconhecimento mesmo por um trabalho assertivo, né? Por um trabalho que traz resultado e por um trabalho que protege a amamentação, que é tão difícil da gente ver. Então, é super importante esse lugar de fala e a gente saber fazer esse manejo, certo? E, por último, né, que eu preciso falar com vocês, é sobre satisfação pessoal. Então, trabalhar com a amamentação traz muito isso. Eu comecei falando um pouco disso e quero terminar dizendo que o trabalho com a amamentação é algo muito prazeroso, é algo realmente que traz muitos resultados práticos, tanto para o profissional, né, que vê o seu trabalho ali dando certo, quanto para a dupla que tem a amamentação ali, tem um suporte adequado, um manejo adequado de amamentação. E é um trabalho que você pode fazer com tranquilidade, né? Algo que não existe pressão sobre as suas costas. Às vezes a gente se pressiona muito, mas isso aí é uma outra questão, né? Isso aí a gente tem que buscar ajuda. Mas é um trabalho realmente que precisa de muita dedicação, sim, né? Como qualquer trabalho em saúde, a gente, enquanto fonoaudiólogo, tem que entender isso. Mas muito gostoso de fazer, né? Atuar com bebês e crianças, pra mim, assim, é algo que eu não tenho como... Eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto que eu amo fazer o que eu faço, tá? E essa questão da satisfação pessoal é algo que realmente é muito individual, mas é algo que a gente consegue alcançar olhando pra dentro, né? Se a gente entende, se a gente se conhece, sabe onde é que a gente se encaixa, onde é que os nossos pés se sentem mais confortáveis, é ali que a gente vai ficar. É nesse lugar que a gente vai buscar, né, crescer, é nesse lugar que a gente vai buscar melhorar e também se aprimorar para dar o nosso melhor, né? Então, essa satisfação faz a gente buscar entregar o nosso melhor sempre, e isso é tão legal. Por isso que eu falo sempre, e eu comecei falando e vou terminar falando, gente, a gente tem que buscar fazer aquilo que faz os nossos olhos brilharem, né? Porque não adianta você ficar fazendo algo que não traz satisfação para você. Você só vai se entristecer a cada dia e isso não vai ser legal nem para você e nem para os seus atendimentos, né? Que pode chegar um momento que você vai atender e não vai estar prestando o melhor do seu serviço, certo? E aí eu quero convidar vocês para a jornada Fono do TT, que é uma oportunidade, né, de você aprimorar os seus conhecimentos e de entender melhor sobre tudo isso que eu falei aqui, né? Se eu já trouxe aqui falando das possibilidades, lá na jornada eu vou esmiuçar, te mostrar exatamente o que é, o que não é, como é que se faz, como é que a gente faz um raciocínio clínico, né? Como é que a gente pode manejar a amamentação,
tá? E a jornada Fundo do TT começa segunda-feira. Se você ainda não fez a sua inscrição, essa é a sua oportunidade, tá? É 100% gratuito, gente. Eu preparei com muito carinho, tá? 100% online, 100% gratuito. Você pode assistir aí no seu tempo, no seu conforto, certo? E é algo que vai realmente transformar a sua atuação nessa área. Se você pretende trabalhar com isso, se você gosta, né, de atuar com esse perfil, ou se você já atua, se você tem interesse, se você é um curioso e você é fonoaudiólogo, eu te convido a participar da Maratona Fono do TT, certo? Da Jornada Fono do TT. Ela vai acontecer de 6 a 10 de dezembro, anota aí na sua agenda, certo? E já começa essa segunda. Ainda dá tempo de se inscrever. O link para se inscrever tá lá no meu perfil, é só clicar lá, né, no link do perfil, você vai ser direcionado para a página de inscrição para a Jornada Fono do TT. Vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada. Quem já participou, né, de outros momentos, de outras semanas dessa que eu já promovi aqui, sabe o quanto que eu não guardo nada. Eu entrego muito, eu entrego bastante para vocês o que eu posso, tá certo? Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Muito obrigada por me assistir até aqui e a gente se vê na próxima aula do TT. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.